Olá, pessoas queridas, lindas loucas pelo universo natalino, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da 5ª temporada da Louca do Natal. E hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, como montar um presépio pra área externa. Essa foi uma ideia que eu vi lá no Pinterest, que eu amei, e eu decidi adaptar ela para a decoração da minha igreja. Na semana passada, eu e mais um grupo de amigos nos juntamos pra deixar a igreja toda decorada pro Natal, e inclusive lá no meu Instagram eu compartilhei como é que ficou o resultado da parte interna. Se você não me acompanha no Instagram, clica no link que tá aqui embaixo, que você tá perdendo muito conteúdo bacana. E aí, eu prometi que eu ia mostrar pra vocês aqui no YouTube o passo a passo pra montar uma peça que a gente tinha criado pra área externa da igreja. E é justamente o presépio que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. Eu vou tentar explicar o mais detalhadamente possível, mas de antemão eu já peço desculpas que algumas partes não ficaram gravadas assim por inteiro, porque tinha muita coisa acontecendo durante esses dias que a gente tava decorando a igreja e eu tava tentando gravar ao mesmo tempo. E também no meio do caminho teve um dos dias que eu passei muito mal, e aí até meus amigos tentaram gravar um pouco pra mim, já que eu não tava conseguindo, mas ainda assim algumas partes ficaram um pouquinho incompletas. Mas como eu disse, eu vou tentar explicar bem detalhadamente pra vocês entenderem direitinho como reproduzir aí na casa de vocês. E aí, vamos pro tutorial? Como essa é uma peça que vai ficar na área externa, a gente vai precisar utilizar uma chapa de madeira de compensado naval, porque ele é resistente à umidade. Essa chapa que a gente comprou tem 6 mm de espessura, 2,20 m de largura e 1,60 m de altura. A gente também vai utilizar ripas de madeira, essas aqui tem 3 metros de altura, 10 cm de largura e 2 cm de espessura. A primeira coisa que a gente fez foi colocar as ripas no chão para a gente meio que simular qual tamanho que a gente queria que a casinha do presépio tivesse. Então a gente foi organizando ali a olho nu mesmo, e depois que a gente já tinha o tamanho que a gente gostou, eu fui lá para a chapa do compensado naval e comecei, com a ajuda da trena, a ver o tamanho máximo que eu poderia utilizar para poder desenhar os bonecos, do presépio que ficariam na parte interna. Eu peguei então um pedaço de giz, desse de quadro mesmo, bem simples, e utilizei para riscar a madeira para eu saber como é que ia ficar as figuras do presépio. E aí eu fui fazendo a olho nu mesmo, gente. Eu fui só seguindo o tamanho máximo, que eu sabia que as peças deveriam ocupar, mas eu fui riscando à mão livre o desenho dos bonecos, e o bacana de fazer com o giz é justamente porque ele permite que a gente vá apagando com o dedo mesmo as partes que a gente vai errando. Mas aí vocês podem ver que a parte mais forte de giz é justamente o contorno dos bonecos. Então eu fiz a Maria ali no canto da direita, Jesus no meio e José do lado esquerdo. Com isso, chegou a hora de cortar. E aí a gente utilizou a serra tico-tico, porque ela foi a mais prática mesmo para poder ir cortando os bonecos. E, gente, nessa parte, tenham paciência, porque por mais que essa madeira ela é fininha, ela é bem tranquila de cortar, mas como os desenhos, como os bonecos são muito curvados, dá trabalho ir fazendo esses recortes. Mas vai com calma que vai dar tudo certo. Depois que os desenhos já estavam recortados, a gente só lixou as bordas com uma lixa mesmo para deixar bem lisinho. E depois a gente colocou de novo as peças agora no meio das ripas para a gente ter certeza que estava tudo do jeitinho que a gente queria. E depois a gente iria recortar as ripas. Com todas as ripas cortadas, a gente começou a pintar. E aí a gente decidiu utilizar uma tinta que tinha sobrando mesmo da fachada da igreja, por isso que ela é azul, porque a fachada da nossa igreja é azul. E essa tinta é para a área externa, então ela é melhor para poder resistir ao sol e à chuva. E depois que a gente pintou tudo, a gente deixou secando. Quando as peças já estavam mais ou menos secas, a gente começou a unir todo mundo junto, utilizando parafusos e furadeira. E aí a gente colocou 2 ripas na parte de trás dos bonecos para facilitar na hora de prendê-los na estrutura da casinha do presépio. E depois a gente também montou a estrutura dos pés, só que foi justamente essa uma das partes que eu não consegui gravar, porque era quando eu tava passando muito mal. Mas aqui, na hora que a gente começou a pintar, já dá pra entender mais ou menos como é que foi a estrutura que a gente fez pro pé. Basicamente, a gente utilizou uma mão francesa para sustentar a parte da frente, prender a parte da frente com o pé. E atrás, a gente utilizou 2 estruturas, um pedaço quadrado de madeira e esse outro que tá passando em diagonal. Quando tava tudo fixo com parafuso, a gente pintou utilizando uma tinta que é de piso, e a gente quis pintar de cinza justamente para esconder, para dar uma mesclada com o piso que já era da área externa mesmo.
E aí chegou a hora de colocar o pisca-pisca. Esse daqui, gente, é um pisca-pisca adequado para a área externa. O nome dele é pisca-pisca blindado. Só que o único problema é que eu não consegui encontrar um que fosse de 110. Eu só consegui encontrar 220 volts. Então, se você for utilizar na sua casa, lembra de verificar esse detalhe, porque senão pode precisar de um transformador. Para prender o pisca-pisca, a gente vai utilizar cola quente, mas para facilitar essa parte de colar, a gente utilizou em alguns pontos estratégicos esse lacre que ia mantendo o pisca-pisca no lugar, e aí a gente foi depois passando a cola quente. Primeiro a gente colocava na base da madeira e depois a gente passava a cola quente contornando o fio, meio que para fundir, digamos assim, o fio na madeira utilizando a cola quente. E não precisa ter medo de colocar a cola quente, tá, gente? Coloca bastante, porque é justamente isso que vai garantir que o presépio não caia. A gente ia colocando cola quente mais ou menos de 10 em 10 centímetros, e aí depois estava tudo presinho, tudo fixo, e aí vocês já conseguem ter uma noção de como é que estava ficando o nosso presépio. E para finalizar, vai aí uma dica, gente. A gente pegou um pote de sorvete e fez um buraco utilizando ferro de solda. E por que isso, gente? Porque a gente precisava proteger a extensão, né, e a tomada do pisca-pisca da chuva, já que vai ser um presépio que vai ficar na área externa. Então, dessa forma, a tomada e a extensão do pisca-pisca ficam lá dentro do pote de sorvete. E como a gente fez um buraco, né, com o ferro de solda, a gente derreteu o plástico mesmo para fazer esse buraco, a gente consegue encaixar a tampa sem danificar o fio e assim ele fica protegido da água da chuva. Eu espero muito que vocês tenham gostado do resultado do presépio, e se você fizer aí na sua casa, não esquece de postar lá no Instagram e me marcar, porque eu vou adorar ver o resultado do seu também. E falando em Instagram, lembra vocês que a contagem regressiva pro Natal já começou por lá. Todo dia eu posto uma foto para nossa contagem regressiva e logo em seguida vou lá para os stories abrir junto com vocês o calendário do advento para descobrir qual atividade natalina a gente vai fazer a cada dia. Tem sido uma experiência muito bacana, então se você ainda não está acompanhando a contagem regressiva, clica aqui no link que vai estar aqui embaixo e me siga lá no Instagram, porque tem sido muito legal. E aqui no YouTube a gente se vê de novo na próxima semana. Um super beijo e até o próximo vídeo!